Tem um cofre que ficou trancado há quase 50 anos. Dentro dele está o Silmarillion, a mitologia que o próprio Tolkien chamou de a alma da Terra-média. E agora Peter Jackson disse com todas as letras que está conversando com a família Tolkien para abrir esse cofre aqui, papai. Pô, meu lindão, isso aqui não é só mais um vai ter filme de O Senhor dos Anéis. Isso aqui é a maior aposta da fantasia do cinema desde o ano de 2001 e pode dar o maior milagre da década ou o maior crime contra Tolkien dos últimos 20 anos. Me chamo Ítalo Cunha e você está no canal do Cabra Geek. Em entrevista ao Deadline, Peter Jackson revelou que ele e a Warner estão negociando com o espólio da família Tolkien para licenciar direitos de obras. Os Tolkiens mais jovens, a nova geração, os Tolkiens, estão administrando o espólio. Eles estão muito mais abertos a conversar. Tradução, meus lindões. A guarda da criança mudou. Christoph Tolkien, filho do escritor, era a muralha. Ele protegeu Silmarillion como se fosse relíquia, criticou as adaptações do Peter Jackson e morreu no ano de 2020. Anos depois, a família nova senta na mesa. E aqui já tem detalhe que muita gente passa batido. Adaptar Tolkien não é comprar um livro para adaptar. Tem Warner, New Line, Embracer, Middle-earth Enterprises, Amazon, Tolkien Estate, HarperCollins, todo mundo segurando um pedaço de uma coisa que, em tese, era para ser só literatura. Até parece que precisa do conselho de Elrond só para entender o contrato. Hoje, o que o cinema pode explorar com mais liberdade gira em torno aí de O Hobbit, O Senhor dos Anéis e Os Apêndices. E foi dos Apêndices que saíram a série brilhante, que muitos fãs gostam, amam, choram, assistem ao bel prazer, que é produzida pela Amazon e se chama Os Anéis de Poder e a Guerra dos Rohirrim. Já o Silmarillion, Contos Inacabados e o Filhos de Húrin sempre foram um terreno aí meio proibido. E o próprio Jackson explicou o motivo da fome dele. Seria bom se afastar dos apêndices e pegar algo com muito mais conteúdo. Ou seja, a Warner sabe que está raspando o tacho aí. E olha que detalhe, o Silmarillion não é o Senhor dos Anéis antes do Frodo. Se o estúdio vender assim, já começou errado na minha opinião. O Silmarillion é praticamente a Bíblia mitológica da Terra-média. O que o livro de Gênesis é para o Antigo Testamento da Bíblia, o Silmarillion é para a Bíblia tolkieniana, vamos assimilar assim, tá bom? Tem criação do mundo, seres quase angelicais, guerras antigas, tragédias familiares, queda de reinos, elfos orgulhosos, homens amaldiçoados e histórias que fazem a Guerra do Anel parecer só um eco de uma dor muito mais antiga. É bonito? É grandioso? Meu irmão, é demais. Mas é muito menos cinema fácil do que O Senhor dos Anéis. Vai ser um trabalho colossal de traduzir em tela aquilo que a literatura consegue mensurar. E aqui mora o primeiro risco, minha cabrinha. A indústria americana olhar para essa obra e achar que encontrou uma Marvel medieval. Porque hoje todo estúdio quer um universo compartilhado, derivado, prequel, personagem voltando, série explicando filme, filme explicando série. Tolkien não escreveu a Terra-média para virar cardápio de conteúdo, tá me entendendo? Ele escreveu aquilo como mitologia, como história de perda, queda, beleza e saudade. O Senhor dos Anéis funciona porque tem missão simples no centro. Destruir o Anel, tem Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf, começo, meio, fim, emoção clara. O Silmarillion é outra criatura, é um outro rolê, é um outro Xengo-Lengo. É mais fragmentado, mais antigo, mais trágico. Assimilações e conteúdos não são tão fáceis de compreender. Se adaptarem do jeito errado, vira um monte de nome difícil, elfo sofrendo, reino caindo, espectador perdido pensando: meu irmão, cadê o Hobbit aí pra eu me apegar, hein? Minha aposta é essa. A adaptação só funciona se a Warner entender que isso aqui não pode ser um filme único, nem trilogia tradicional. Tem que ser uma série de filmes de cinema, cada um focando numa grande tragédia. Beren e Lúthien um, Turin e Turambá outro, A Queda de Gondolin outro, Fëanor e Silmarils outro. Aí sim, cada história tem coração próprio e não uma avalanche de ajuntar de mitologia jogada na tela. E calma, meu abençoado. Agora vem a parte que pode doer. Peter Jackson é a melhor pessoa para voltar à Terra-média e também pode ser o maior risco. A trilogia original de O Senhor dos Anéis é um milagre do cinema. O que aconteceu ali, levando em consideração a época, o contexto, tecnologia, pessoas envolvidas, é algo que dificilmente se repetirá. Escala gigantesca, efeitos práticos, já falei, miniaturas, locações reais,
respeito pelo material. Homem, pelo amor de Deus, é uma obra-prima na minha opinião. Aí veio o danado do Hobbit, efeito digital pra todo lado, história esticada, vilões inflados, sensação de que um livro mais simples virou trilogia porque a máquina precisava continuar funcionando. E aí, minhas cabrinhas, eu lhe faço a pergunta. E então, qual Peter Jackson voltaria? O artesão de O Senhor dos Anéis ou o comandante da franquia inchada do Hobbit? E tem outra hipótese que quase ninguém está levantando. Pode ser que Peter Jackson nem dirija. Hoje ele está produzindo A Caçada por Gollum, que quem dirige é o Andy Serkis, salvo engano. Está produzindo A Sombra do Passado. O Jackson de 2026 é muito mais produtor do que diretor, entende? Se ele entregar o Silmarillion para outro nome dirigir, a pergunta muda inteira. Vou até utilizar um termo mais sentimental aqui. Quem vai ter a alma certa para filmar A Queda de Gondolin? E é por isso que a Terra-média não precisa de mais conteúdo. Ela precisa de propósito. Ninguém ama O Senhor dos Anéis porque tem muito lore. As pessoas amam porque Sam carregando Frodo no Monte da Perdição ainda é pau de dar em doido. É emoção, gera comoção. Porque Boromir morrendo ainda dói. Porque Théoden cavalgando pra morte ainda arrepia. Aquele mundo parecia antigo de verdade. Se o Silmarillion chegar ao cinema sem alma, vai ser só uma coleção de nome importante. E olhe a ironia que ninguém está comentando. O Silmarillion é justamente uma obra sobre criação, orgulho e queda. Se a Warner entrar nele com arrogância, acaba repetindo o tema do próprio livro. A obra vai dar uma aula no estúdio antes do filme estrear. Eu quero ver isso acontecer? Quero! Ver Gondolin caindo, os juramentos de Fëanor, Beren e Lúthien, Morgoth na tela grande seria absurdo, mas quero ver com coragem artística, não com medo de algoritmo ou de gente chata que nem gosta de Senhor dos Anéis, fazendo contagem de quais cotas e espectros da diversidade da década de 20 do século XXI foram preenchidas. Mas antes de tudo a notícia ainda é negociação. Não tem acordo fechado, não tem filme confirmado. O que existe é uma porta se abrindo. E quando essa porta abrir de vez, Warner e Peter Jackson vão ter que decidir uma coisa aparentemente aí simples. Eles querem honrar Tolkien ou eles querem explorar Tolkien? A Terra-média já sobreviveu a anéis, dragões, Balrogs e reis corrompidos. Falta saber se sobrevive à fome da franquia dos estúdios. Agora me responda aí, minha cabrinha. Você confia no Peter Jackson do ano de 2026 para abrir esse cofre? Ou é melhor deixar trancado ele para sempre? Ou até que venha aí um outro escolhido para essa nova geração? Eu quero que você comente aqui embaixo, meta o dedo na curtida, hypa se o botão estiver aparecendo aí, pô, para ajudar ainda mais o canal. Se inscreve aqui se ainda não está inscrito. E manda esse vídeo pro amigo que ama Tolkien, mas morre de medo de ver mais uma obra virando produto de prateleira. Abraços e valeu!